que o bolsonarismo continua mais forte do que nunca. Então eles precisavam tirar, na base da força, o Jair Bolsonaro da disputa, caso contrário ia acontecer o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. E a única forma de fazê-lo era colocando Jair Bolsonaro em uma posição tão vulnerável a ponto dele não ter outra alternativa senão Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Pega o Rio de Janeiro, já estamos falando do Eduardo Paes, pega o Rio de Janeiro dos anos 30 e compara com o Rio de Janeiro de hoje. Vejam esse vídeo aqui e me digam se a cultura brasileira do século passado não era superior à cultura do brasileiro de hoje. Olha esse vídeo. Vejam essas pessoas. Olha que cidade bonita. Pessoas bem vestidas. Arquitetura. Não, visualmente o Rio de Janeiro é a cidade mais espetacular do planeta, não tem nada igual. Infraestrutura. Vejam isso, não praticamente nenhuma favela. O que aconteceu, né? O que aconteceu com o Rio de Janeiro? É muito pior do que o bombardeio. Volto a dizer, o que aconteceu com o Rio de Janeiro é muito com Brizola, com Marcelo Alencar, com Garotinho, com Sérgio Cabral, com Eduardo Paes, com Crivella. É muito pior do que o bombardeio aliado em Berlim, cara. Então eu uso o Paulo Figueiredo Show para a gente trazer as conversas que a gente precisa ter, né? As conversas que a gente precisa ter. Então essa é uma conversa que a gente precisa ter. Vamos usar esse momento para reconhecer, que alguém tenha coragem de dizer isso na mídia. Ai, mas vão dizer que você é nazista porque você reconhece a superioridade cultural. Eu não caguei, nem aí. Superioridade cultural é totalmente diferente de superioridade racial. Não há um povo ariano puro que seja superior aos outros. O maior exemplo disso são os Estados Unidos, que construíram com essa mistura inteira. Eu vou dar um exemplo. A região para onde até eu estou indo, região da Flórida Central no Brasil, região de Orlando, você tem 300 mil brasileiros vivendo em Orlando. Aí você pensa assim, você tem 300 mil brasileiros vivendo em Orlando. Orlando virou uma grande Belém? Não. Os brasileiros vão para Orlando, respeitam a lei e a ordem, vão lá, mantêm as coisas funcionando, constroem bons empreendimentos, constroem bons restaurantes, são membros produtivos da sociedade. Mas são as pessoas que vão para Orlando têm mais dinheiro. Nem todas. Você pega Framingham, Massachusetts, é um lugar de imigrantes brasileiros mais pobres, e você vai para Framingham, e Framingham é bonito e prospera. Então, é claro que o nosso povo é capaz de produzir civilização. Só não enquanto nós tivermos um presidente que coloca boteco e saneamento básico no mesmo grau. Aliás, saneamento básico e coleta de lixo num patamar inferior à coleta de lixo. Enquanto a foca retardado da Globo News fica, não, como pode achar um povo superior ao outro? Todos os povos são iguais, é nazista alguém que considera que um povo esteja superior ao outro. Vamos falar sobre política brasileira falando nisso, já que é a nossa briga civilizacional. Vamos falar sobre as eleições de 2026, porque a temperatura do Brasil está muito alta nos últimos dias. Que o desejo do Centrão
é pegar os votos do presidente Bolsonaro sem precisar de um candidato bolsonarista, isso nós já sabemos. Isso era claro, a gente bastava observar as posições do pessoal do Centrão, por exemplo, do Ciro Nogueira. Era também, bastava ver as posições da Faria Lima, né? Vejam o desespero até do Café com Ferre, esses caras porta-vozes da Faria Lima. Era claro, por exemplo, quando você via o próprio Alexandre de Moraes encontrando com o Tarcísio, eles tinham um plano e o plano era muito claro. Uma eleição, Tarcísio versus Lula, onde o sistema simplesmente não correria risco de perder. Se vencesse o Tarcísio, eles estavam felizes. Se vencesse o Lula, eles estavam felizes também. Só que o único problema disso é que o bolsonarismo continua mais forte do que nunca. Então eles precisavam tirar, na base da força, o Jair Bolsonaro da disputa, caso contrário ia acontecer o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. E a única forma de fazê-lo era colocando Jair Bolsonaro em uma posição tão vulnerável a ponto dele não ter outra alternativa senão aceitar e endossar esse cenário. E aí estava perfeito, você não precisa nem de urna eletrônica. Efetivamente, então, como a gente já viu, e a gente vem, é por isso que a gente vem dizendo que hoje Jair Bolsonaro é um refém. Por isso, o julgamento às pressas, as medidas cautelares em um processo em que ele nem é indiciado, a dificultação do presidente Bolsonaro de falar, gravar vídeos, dar entrevistas, fazer encontros com lideranças políticas e por aí vai. E o plano do sistema estava indo perfeitamente, estava tudo encaminhado. Só que no meio dessa bagunça apareceu uma pedra no meio do caminho. E essa pedra chama-se Eduardo Nantes Bolsonaro. Quando o Eduardo Bolsonaro partiu para os Estados Unidos a contragosto dos seus aliados, inclusive do seu pai, e se livrou das garras do sistema, ele colocou o sistema numa posição complicada, porque ele passou a dizer que se o pai não fosse candidato, ele iria disputar as eleições presidenciais como candidato bolsonarista. E isso ferrou com o sistema. E por que ferrou com o sistema? Ora, vejam, por exemplo, a nova pesquisa da Quest. Em um cenário com Lula, Tarcísio e Eduardo Bolsonaro na urna, e lembrem-se, essa é a Quest, que sempre prejudica os bolsonaristas, é o Instituto da Globo News. Mas no cenário Lula, Tarcísio e Eduardo Bolsonaro nas urnas, e Eduardo pode ser candidato por qualquer um dos 30 partidos que o Brasil tem, Eduardo e Tarcísio estão empatados. Ou seja, se Eduardo sai candidato com Tarcísio, o Eduardo teria, imagine com a pressão das redes sociais, o tamanho do movimento que isso seria. Eduardo teria enorme chance de ir para o segundo turno. E se o Eduardo for para o segundo turno, o Tarcísio perderia o governo de São Paulo. Lembre-se, ele precisa se desincompatibilizar para concorrer à presidência. Não precisa se desincompatibilizar para concorrer ao governo, mas sim para concorrer à presidência. E há quem diga, meu Deus, não, se Eduardo e Tarcísio forem candidatos, o risco é o Lula ganhar no primeiro turno. Ora, que bobagem. Uma coisa que se sabe em política eleitoral é quanto mais candidatos, maior a chance de que haja um segundo turno. Quanto mais opções você der para o eleitor, e hoje você tem quase 20% de brancos nulos, não sabem, não vão votar em ninguém, quanto mais opções você der ao eleitor, menor a chance do Lula levar no primeiro turno. Eu não canso de dizer que eu não acho que o próprio governador Tarcísio seja entusiasta desse plano. Eu, Paulo, chamem de inocente, eu acho que o Tarcísio é leal ao Bolsonaro e não acho que ele seja o artífice desse plano. Eu acho que ele está sendo tratado como um peão, utilizado como um peão no plano do Centrão. E o que o sistema quer é isso mesmo, é um peão. Agora, a certeza que eu tenho é que o governador talvez aceitasse participar deste plano por aclamação. Mas entrar nessa bola dividida, eu duvido, porque ele só tem a perder. Ele jogaria fora uma reeleição certa em São Paulo por uma eleição muito difícil, incerta para presidente,
que pode acabar queimando com ele, inclusive queimando ele na sua base eleitoral. Neste sentido, esse plano é maravilhoso para o PT, que tem a possibilidade de destruir o Tarcísio como liderança em São Paulo, gerar uma briga gigantesca dentro da direita e ainda assim levar à presidência, porque lembrem-se, eles controlam o sistema eleitoral. Então vejam, pede o governo de São Paulo, entrega para o Centrão, que é o segundo maior orçamento da América do Sul, só perdendo para a própria União, destroem uma liderança que é uma liderança forte no Brasil e ainda podem continuar com a presidência, porque, volto a dizer, eles controlam o sistema eleitoral. Então Eduardo joga uma, como a gente diz, né, uma chave de rosca nessa engrenagem. E entendendo isso é que o sistema parte para a destruição do Eduardo, porque ele é o obstáculo. Daí vem o suposto processo fajuto contra Eduardo Bolsonaro e contra mim. Porque o objetivo final desse processo é, e é por isso que eles não tiveram problema em tentar fazer carta rogatória para mim, que eles sabem que não vai chegar, que não vai dar certo, etc, etc. Porque o objetivo é tornar o Eduardo inelegível. Embora eu já tenha dito que se me encherem muito o saco, eu escolho um estado e saio como senador só para irritar as pessoas. Só para dividir o voto de algum desgraçado desse do sistema. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham um apoio. Entre aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!